Ultimamente eu tenho ficado assim estarrecido com um acontecimento que eu tenho percebido, eu tenho presenciado uma realidade muito chocante para os crentes e para o povo de Deus. É uma realidade assim que é uma realidade estarrecedora. Ontem, por exemplo, eu vinha conversando com a Ivana de que eu estava vendo ali no Facebook uma polêmica de uma cantora que foi muito hostilizada na internet por ter declarado, ela é uma cantora gospel. Não conheço ela, não conheço nem as músicas dela. Só sei que ela se diz uma cantora gospel e num programa aí ela falou que não cantaria numa igreja inclusiva e foi simplesmente linchada na internet, né? Acharam um absurdo isso. Agora eu fico pensando assim, quem que achou isso um absurdo? Foram os incrédulos? Foram as pessoas mundanas? Afinal de contas, ela é uma cantora evangélica, uma cantora gospel. Então, quem se importou com a fala dela é gente do meio dela, gente do meio gospel, do meio evangélico, que escuta as músicas dela, que são provavelmente fãs dela, e que não gostaram desta atitude que ela teve de se negar ou dizer que não cantaria numa igreja inclusiva. Isso causou um espanto nas pessoas. Agora, espanto mesmo me causa de que as coisas tenham chegado nesse ponto, né? Como é que a situação do mundo chegou aonde chegamos, né? A ponto de que, como eu fiz, botei numa postagem que eu fiz, só um quadrinho ali, que em 2018 o Fernando Haddad recebeu uma Bíblia de presente e logo em seguida essa Bíblia foi achada no lixo. Então correu essa notícia pelo Brasil inteiro. E aí eu digo assim, mas acontece que a Bíblia tem sido jogada no lixo há muito tempo, né? Há muito tempo, olha, desde do início dos anos 90, que eu venho percebendo esse movimento horrível com relação à Bíblia. Aqui eu tenho aqui atrás de mim uma coleção de uns livrinhos que eu escrevi, e entre eles ali está o Eficácia de Satanás. Esse livro, quando eu estava escrevendo, eu fiquei sabendo, inclusive, de uma Bíblia que você pode pesquisar na internet. Não sei se a pronúncia é essa, é a Bíblia Freestyle, tá? Eu vou escrever ali para você ver. E não é a pronúncia, não é essa, mas escreva e você vai ver. Aonde se dizia e defendia a leitura ou uma versão da Bíblia com palavrões. Isso mesmo, palavrões, né? Quer dizer, porque dizia que isso era a linguagem dos jovens, então eles podiam ler falando palavrão. Então, para você ter uma ideia do que é isso, se você quiser olhar esse lixo, você pode encontrar. Só que eu quero dizer para você como é que a Bíblia chegou a esse ponto, a ponto de ser banida das igrejas evangélicas, inclusive das igrejas evangélicas tradicionais. Primeiro eu vou contar bem rapidamente. Primeiro começaram a surgir versões da Bíblia onde eles procuravam modificar algumas palavras que eles achavam ofensivas e tal, tudo mais. Isso chama-se eufemismo, né? Então trocavam uma palavra mais forte por uma palavra mais branda. E assim eles foram tirando a força da Bíblia. E daqui a pouco foram surgindo vários tipos de Bíblia e eles corrompendo o texto bíblico. Até que há um tempo atrás surgiu a primeira versão da Bíblia, né, para
não sei mais nem como falar. Como é que a gente fala agora? Não pode falar porque senão o nosso vídeo ele fica prejudicado. Eu já vi isso daí, né? Mas vamos falar que nasceu uma Bíblia inclusiva, tá? Uma Bíblia para esse grupo de pessoas que insistem em querer andar com Deus, contrariando a sua vontade. Muito bem, e depois disso daí, o que aconteceu? Começaram a surgir igrejas, né? Igrejas inclusivas, igrejas dedicadas a esse tipo de pessoa. Então, criaram-se. Aí a gente achava o maior absurdo, né? Que coisa mais absurda, como é que pode uma igreja própria para isso? Eu só não quero falar esses nomes porque eu não quero que o meu vídeo seja prejudicado por causa disso, que eu já tenho percebido isso daí, né? E não é medo de falar, falando enquanto há tempo, né? Não é medo de falar. É simplesmente porque senão essa mensagem não vai chegar até você. Se eu não cuidar, essa mensagem não chega até você. Não é medo de seja lá de quem for. Eu só tenho medo de Deus e medo de ir para o inferno. E então começaram a surgir aquelas questões de igrejas, né, dedicadas a um determinado grupo de pessoas, e a gente achava aquilo um absurdo. Tá, e o tempo foi passando e daqui a pouco a gente vê que as igrejas tradicionais começaram a se converter, né, se converter a esse tipo de coisa. Quer dizer, as pessoas já não se converteram. Aí a igreja começou a se converter. Não, a partir de agora nós aceitamos. Antigamente era a questão de aceitar Jesus, né? Aí agora não, agora nós aceitamos você. Agora nós aceitamos, né? Agora não é, a pessoa não aceita Jesus. Aí agora é Jesus que tem que aceitar a pessoa do jeito que ele quer, do jeito que ele é, né? Então aí as igrejas passaram a aceitar todo tipo de pessoas, de diferentes, né? Grupos aí, enfim. E o que aconteceu? Como se não bastasse haver igrejas direcionadas, igrejas dedicadas a essas pessoas, aí vem as igrejas evangélicas e muitas igrejas aceitando as pessoas como elas são. Aí diz assim, as pessoas não se converteram. É claro que não, né? Mas a igreja se converteu, a igreja se adaptou ao gosto, né? E ao gosto e, enfim, né? Ao estilo de vida dessas pessoas. E só que eu tenho uma péssima notícia, né, para essas pessoas. Primeiro, porque aí depois, claro, agora a gente vê que não se pode falar mais nada. Antigamente eu já via dizendo assim, agora não se pode pregar a palavra de Deus, vamos ser proibidos de pregar a palavra de Deus, vamos ser perseguidos por causa da palavra de Deus. Não vamos ser perseguidos, né? Porque simplesmente estamos largando de mão a verdade que pertence a Deus e estamos deixando de mão isso aí, né? Então, aí depois de um certo tempo, sem a gente perceber, estávamos dentro de uma igreja que já não faz diferença nenhuma o que a Bíblia diz ou o que a Bíblia deixou de dizer. Agora tem Bíblia de tudo quanto é versão, de tudo quanto é coisa, e agora ela não vale mais nada, né? Então, as igrejas evangélicas são igrejas evangélicas que falam em Jesus, que falam em Deus, que falam no Espírito Santo, que falam no amor, mas que lançaram a Bíblia fora. Né? Que descartaram completamente a Bíblia, fizeram muito pior do que o Haddad, porque o Haddad, ele, pelo menos ele não é crente,
né? Ele não tinha obrigação, enfim, é uma pessoa incrédula, podia fazer o que quisesse. Mas os crentes renunciaram à Bíblia. Esta é chamada na Bíblia, mais uma vez, chamada de apostasia. A apostasia é o recuo, é voltar para trás. É desistir da caminhada, é abandonar a caminhada da fé. Essa é a grande apostasia. Mas o que essas pessoas não sabem é que está escrito lá no livro de Daniel e também de Apocalipse, no livro de Daniel diz assim, que o anticristo lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então, mas isso não é que ninguém consegue vencer a Bíblia. Não é que a vitória da palavra de Deus, a vitória de Jesus Cristo, não é que a Bíblia vai convencer o coração dos pecadores, que a Bíblia vai converter os homens, que a gente vai pregar, que vai haver avivamento, que a gente vai fazer isso e que muitas pessoas vão ser despertadas ou coisa desse tipo. Não. Do mesma maneira que existe uma pregação do pastor Alexandre Bullion, né? Do pastor Alejandro Bullion, assim como existe uma mensagem dele onde ele diz, creia você ou não creia, Jesus voltará, queira você ou não, Jesus voltará, que você ache isso certo ou errado, que você esteja preparado ou não, Jesus voltará. O mesmo eu digo da Bíblia Sagrada. Creia você ou não na palavra de Deus, ela se cumprirá. A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19, que Jesus estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ali está escrito na coxa dele, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esta é a vitória da Bíblia Sagrada. Ela vence se cumprindo. Ela vence se cumprindo, não interessa, não importa se as igrejas se desviaram, se os crentes se desviaram, se muitos estão ficando para trás. A verdade é que a palavra de Deus está se cumprindo na apostasia, se cumprindo na traição dos crentes, se cumprindo naquela multidão de crentes que está ficando para trás, que está deixando de lado a verdade da palavra de Deus, dando ouvidos a espíritos de demônios, dando ouvidos a doutrinas de demônios, dando ouvidos a conversas fiadas, dando ouvido a homens que por hipocrisia falam mentiras. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Então chegou a hora. E aí os crentes não vão, né? Não vão mais pregar, não vão mais escutar a palavra de Deus, tá certo? Mas ela vai se cumprir, ela está se cumprindo, ela vai se cumprir até o último dia. Uma coisa que eu tenho visto a respeito das profecias é o seguinte, nós não conseguimos compreender uma profecia até que ela se cumpra totalmente, e eu entendo por quê, né? De maneira que a gente só vai saber que a palavra de Deus está se cumprindo quando a gente não puder mais fazer nada. Então, nós que cremos na Bíblia, cremos na palavra de Deus e sabemos que ela é verdadeira, não nos importamos com isso, né? Com o que o mundo está fazendo, com o que os homens estão fazendo, né? A palavra de Deus se tornou discurso de ódio. Ela está sendo banida porque é considerada pelo mundo um discurso de ódio. Então por isso que inventa essa história. Vamos pregar mais amor, vamos falar mais de amor, mas Deus, justiça, nada. Isso não tem valor, não é? É isso então que vai acontecer. E eu confio em Deus, confio na palavra do Senhor. Eu digo para Jesus, se Deus me der graça, vida e saúde para viver, eu quero ver quanta a justiça de Deus nessa terra, nesse mundo. Eu não vou ter oportunidade em outro lugar. É aqui e agora, nesse mundo de trevas. É no ano 2023, porque a agenda, o mundo inteiro está... o mundo
inteiro está seguindo uma agenda estabelecida pela ONU de fazer muitas mudanças no mundo até o ano de 2030. E a partir do ano que vem, essas mudanças vão se acelerar. E você vai ver o que isso significa para os crentes que traíram a verdade, para os crentes que abandonaram a fé, para os crentes que abandonaram a Bíblia, para os crentes que venderam a sua alma para a mentira e desprezaram a verdade, desprezaram a palavra de Deus para poder se safar nesse mundo, né, das dificuldades que existem para aquele que quer seguir a Jesus Cristo piamente. Mas que Deus te ajude, te abençoe e te guarde e te dê entendimento para que você não caia nessa armadilha de falsificar a palavra de Deus e, por fim, bani-la da sua vida, que é o que aconteceu com muita gente aí. Que Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém.